Isso. Então, boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui dando as boas-vindas a todos, especialmente a Mariana Juras. Eu sou Heloísa Fleury e, juntamente com a Marlene Marra e a Isabel Fleury, somos as coordenadoras do Aprender Vivo, da Escola Digital Aprender Vivo. E estamos aqui felizes recebendo todos vocês para essa live que despertou muito interesse, com muitos inscritos. Quando um não quer, dois brigam. Aspectos psicológicos do divórcio. Acho que é um tema imbatível no interesse de todos. Antes da gente começar, eu gostaria de passar a palavra a Isabel Fleury, coordenadora administrativa do Aprender Vivo, para ela falar um pouquinho sobre a Escola Digital Aprender Vivo. Isabel? Tá certo. Então, eu estou aqui para contar para vocês sobre a escola digital, que tem pouco tempo, mas já tem muito resultado. Nós estamos super felizes com a nossa especialização, com a nossa primeira turma, com os depoimentos e com a reação da construção desse grupo, né, de formandos na especialização de terapia de casais e psicodrama de grupos. E estamos agora, em julho, abrindo as vagas para a nossa segunda turma, que vai acontecer em outubro, que é uma especialização em que traz as duas abordagens, a abordagem sistêmica e a abordagem do psicodrama, de forma bastante interessante, bastante articulada, através de 22 módulos teóricos e uma supervisão imbatível com a Marlene. E, além disso, a gente ainda tem a comunidade de aprendizagem, que é um espaço dentro da escola digital que todos que participam de qualquer curso, sendo eles os gravados, ou a especialização, ou a redação científica, que eu vou contar logo daqui a pouquinho, a gente acaba participando da comunidade de aprendizagem, que é uma troca, que, na verdade, tem o grande objetivo da Escola Aprender Vivo, que é trazer de forma online para que a gente possa chegar a todos os cantos do país, a todas as pessoas que se interessam por psicologia, por temas que abordam aspectos psicológicos, de forma online, fácil, muitas vezes de forma gravada, para que você possa fazer no seu ritmo, à sua maneira. Então, a gente tem cursos gravados que abordam questões de educação para as crianças e adolescentes desse século XXI, as abordagens atuais. A gente tem cursos voltados para a questão da violência em todos os seus tópicos, né? Não só violência sexual. E a gente tem, dentro desse assunto, um protocolo, cuidado vigilante, e outros cursos, e temos agora, que vai ser lançado agora em julho, a Celeste já chegou a mostrar certo interesse, também vem muitas pessoas com muito interesse, porque é uma novidade, que é a redação científica em psicologia, que é para a gente trabalhar não só a temática da psicologia, mas treinar a escrita, né? Algo que a gente acaba treinando pouco, muitas vezes, né? Que a gente está mais na prática, na atuação da psicologia. Então, esse curso, para quem quiser mais informações, tanto sobre a especialização, quanto sobre a redação científica, ou sobre os nossos cursos, eu convido vocês a acessarem a nossa página, vai estar aqui no vídeo, nós vamos disponibilizar o link, para que vocês possam conhecer, porque é muito conteúdo, é muita coisa para poder falar para vocês em pouco tempo. Mas a gente está super aberto para também tirar dúvidas e para também abrir oportunidades, né? Porque o recurso da tecnologia, essa disposição online veio para ficar e também para estar mais perto de cada um. Agora a gente vai apresentar a Mariana, né? Que vai fazer o assunto que todos estão super interessados. Bom, então coube a minha parte muito importante, né, que é apresentar a Mariana Martins Juras,
A Mariana é uma pessoa muito conhecida, que as pessoas, de modo geral, gostam muito de ouvir falar, né? De ouvi-la falar, né? E é uma pessoa que eu conheço também há muitos anos e foi minha conterrânea de doutorado, né, na UNB, que a gente fez mais ou menos na mesma época, e, e também ela é nossa professora, é uma das nossas professoras aqui do Aprender Vivo. E ela vai exatamente, na Escola Aprender Vivo, ela vai dar exatamente essa disciplina que fala de separação, divórcio, como lidar com essas questões todas dentro do trabalho de terapia de família, né? Então, a Mariana Juras, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica da Universidade de Brasília, especialista em terapia de casal e famílias pelo Interpsi, né, da PUC Goiás, e professora do Departamento de Psicologia do Eastern Illinois University, nos Estados Unidos, né, na Flórida, que ela está hoje, né? E é também, então, um prazer para nós ouvir você, Mariana, agradecer em primeiro, né, já antes de você falar, a sua participação aqui nessa live, também na nossa escola como nossa professora. Então, eu gostaria que todos ficassem muito à vontade para ouvir a Mariana e vão podendo se comunicar pelo chat, já fazendo as perguntas que vocês se interessam fazer, né, para que ela possa responder ao final da fala dela. Então, com você, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, Marlene, obrigada a todas pela presença. É uma honra também estar aqui e ter sido convidada também para fazer parte deste curso, que eu acredito que vai ser um sucesso, né? Principalmente pela questão online, né, da mudança que a gente está tendo mesmo no aprendizado, e eu acho que vai alcançar muitas pessoas precisando dessa formação. Atualmente eu estou na Flórida, eu, na verdade, estou mudando de universidade, eu estava na Universidade de Illinois, e vou começar em agosto numa universidade aqui no Golfo do México, aqui na Flórida, e por isso que a gente já se mudou, estamos aqui para ficar mais no quentinho. Hoje, então, vou falar sobre as questões de separação e divórcio, principalmente os aspectos psicológicos, emocionais, e fiquem muito à vontade para fazer as perguntas, queria mesmo fazer disso um bate-papo, sei que às vezes com muita gente pode ficar difícil de interagir, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem utilizar na parte de baixo, tem a parte de reações que vocês podem colocar, levantar a mão se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer pergunta aqui no ao vivo, também se quiserem utilizar o chat para alguma pergunta, peço ajuda também da Marlene, da Isabel e da Heloísa para me chamarem atenção caso eu perca alguma coisa, e também utilizarem as reações, porque eu acredito que fique mais interativo, porque imagino que tenham muitos interesses diversos, tanto os aspectos profissionais quanto aspectos pessoais, né? Porque as questões de separação e divórcio afetam não apenas pessoas que passam por isso, mas também profissionais que lidam com essas questões, tanto no ambiente clínico, no ambiente judiciário, e eu tenho um pouco de experiência nesses contextos também, de oferecer serviços para famílias, pais, mães, crianças em situações de separação e divórcio, no contexto clínico e também no contexto jurídico. Eu queria começar falando dessa questão mesmo que eu coloquei do título, né? Quando um não quer, dois brigam, né? O porquê desse início, né? Eu acho que para a gente poder pensar em separação, a gente precisa entender primeiro do casamento, né? Para as pessoas quererem estar juntas, casarem, precisa que dois digam sim, né? Lá na frente seja do juiz de paz, seja do padre ou de algum outro líder religioso, precisa ali que os dois enfaticamente digam que sim, que querem estar juntos, né, naquela união. E esse sim não é dito apenas uma vez, muitas vezes ele é revisto ao longo do processo do casamento, esse sim precisa ser continuamente revisitado, né? Porque o casamento ele passa por diversas fases também no desenvolvimento. E quando há uma situação de separação, divórcio, há uma situação que, às vezes, muitas das vezes, apenas um precisa dizer sim para o divórcio acontecer, o que às vezes traz uma série de conflitos, de crise, de estresses,
para todos os envolvidos, né? Se for pensar não só no outro do ex-casal, mas também para os filhos, né? Muitas vezes os filhos não gostariam que os pais se separassem, não cabe a eles, muitas vezes, essa decisão e essa escolha, cabe a eles se adaptar a essa nova realidade que os adultos estão traçando, né? Então, muitas vezes essas decisões, que não são decisões fáceis, né? Muitas vezes as pessoas hoje em dia, né, têm um jargão, hoje é muito fácil se separar, as pessoas se casam, facilmente se descasam. Eu acredito que seja um grande mito também, porque a separação e o divórcio ela não acontece de uma forma muito simples, rápida. Claro que existem exceções a isso, vamos dizer, jovens que se casam muito rapidamente, sem ter muito um processo, né, dessa construção, às vezes rapidamente também se descasam, mas a gente sabe que isso não é a maioria. A maioria das pessoas que se casam escolhem aquele parceiro, querem, tem aquele sonho, aquele ideal de ficar com aquela pessoa até que a morte o separe, ou até na saúde, na doença, enfim, todos aqueles mitos e valores culturais que levam as pessoas a tomar a decisão de se casar. Então, na maioria das vezes, não é fácil a decisão da separação, do divórcio, pois envolve uma série de questões que não só pessoais, mas também envolvem o outro, envolvem os filhos, envolvem questões financeiras, envolvem questões de outros entes familiares. Então, é um processo muito complexo. Então, não é simples as pessoas tomarem essa decisão. Mas quando a gente sabe também que as pessoas buscam, né, uma qualidade de vida, a qualidade do casamento, e nem sempre, né, o casamento continua respondendo da forma como respondia lá no início, quando foi tomada a decisão do casamento. Então, às vezes, as pessoas podem optar também por buscar uma vida melhor, mais feliz, mas enfim, com outros aspectos positivos, quando uma situação de casamento também já está em crise ou com questões de dificuldade. Então, as pessoas se separam. Mas aí vem uma pessoa, né, que pede uma separação, e aí tem uma outra situação em que outras naquela família, às vezes, não estão de acordo com aquela decisão, e aí vai entrar num processo todo de negociação. Eu gosto muito de falar que existem diversas fases no processo de divórcio, tanto para aquele que toma a decisão, quanto para a família que recebe a notícia, né? A gente fala de um processo, por exemplo, de um divórcio emocional e um divórcio fático, de uma separação que de fato vai acontecer depois. Então, o processo emocional envolve uma série de sofrimentos, de desgastes, e a gente sabe que as outras pessoas podem saber daquele processo ou não quererem saber também. Então, às vezes, e assim, eu queria trazer alguns dados também culturais, né, na nossa sociedade, falando de sociedade brasileira, a maioria das pessoas que entra com o pedido de divórcio são as mulheres. Se não me engano, são 2/3 dos pedidos de processos judiciais na justiça são como requerentes as mulheres, né? Principalmente quando tem uma situação de separação conflituosa. Então, a gente sabe que tem questões que envolvem questões de gênero, tem questões também de rendas econômicas. A gente percebe também que sociedades com potencial econômico, em que as mulheres também estão mais independentes financeiramente e socialmente, acabam também pedindo o divórcio, muitas vezes porque outras questões, se for falar nas masculinidades, às vezes não estão atendendo tanto os desejos e anseios, né, das mulheres atuais e contemporâneas. Então, existem questões de ordem de gênero também bastante diferentes, se a gente for olhar a questão da separação. Mas a separação ainda também é um mito, ainda é um grande tabu na sociedade brasileira, principalmente, por questões religiosas também. A gente vive uma sociedade muito católica, em que, por exemplo, para aqueles que são católicos praticantes, né, o divórcio e a separação é algo que não é permitido, a não ser que você consiga um processo de nulidade, que é bastante difícil. Uma vez eu fiz um estudo, uma das minhas alunas, na época da Católica, fez um estudo com católicos praticantes vivendo a situação de separação e divórcio, e quanto que trazia um sofrimento emocional, espiritual muito grande passar por essa situação. Então, a gente vive falando desse macro contexto aí do Brasil como aspectos em que a religião pode muitas vezes ser um processo também de sofrimento
claro que de muito apoio também, e essas pessoas, por exemplo, que a gente estudou, um dos grandes apoios que elas tiveram foi buscar um novo líder religioso, um aval do líder religioso também, porque a gente sabe também que muitas dessas mulheres, ou enfim, pessoas que estão, às vezes, estão passando por muito sofrimento, às vezes em relações de um contexto de violência, e existe também já, né, líderes religiosos que apoiam também essa decisão de não continuar, né, num relacionamento a qualquer custo, né? Então, falando, né, de Brasil, comparando um pouquinho dos Estados Unidos, só porque eu também conheço um pouco dessa realidade, né, a gente tem uma diferença também um pouco cultural, né, do divórcio em países mais desenvolvidos e outros países, por exemplo, como a América Latina. A taxa de separação e divórcio no Brasil, por exemplo, é cerca de 30%, ou seja, a cada 100 casamentos, cerca de 30 terminam em divórcio, né, que dá mais ou menos uma média de 3-1, né, de 3 casamentos, um deles vai terminar em separação e divórcio. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, essa taxa chega a 50% ou mais, dependendo também da região. No Brasil também é muito interessante ver as diferenças regionais das separações e divórcios, né? O Distrito Federal, por exemplo, é um dos grandes líderes de taxas de separações e divórcios no Brasil, por exemplo. Então, muitos de vocês aqui são também desse contexto de Brasília, Distrito Federal. A gente não tem muitos estudos, tá, científicos que tragam uma explicação muito, mas eu acredito que tem vários fatores, incluindo a questão do serviço público, de muitas mulheres serem empregadas pelo serviço público e terem uma independência financeira. Então, existem também o contexto de Brasília, é um contexto de muitas famílias que migraram de outros estados, então já existe um processo de separação, não necessariamente conjugal, mas processo de separação de família. Então, assim, a gente pode traçar algumas hipóteses para entender um pouco também o porquê que o Distrito Federal é um dos campeões ao longo de décadas, né? O Distrito Federal está sempre ali em primeiro ou segundo lugar no número de separações e divórcios, né? Então, a gente que chega aí em torno de 50% também, então, semelhante a outros países. Por exemplo, alguns países na Europa, se não me engano, Portugal, Espanha tem taxas de 60%, ou seja, a maioria dos casamentos terminam em divórcio. Tem muitas pessoas também que não formalizam o casamento, que não entram nessas estatísticas, tem outras questões também. Mas só para a gente pensar que esse processo muitas vezes é vivido também com sofrimento cultural, um sofrimento de não ter muito suporte, apoio social, né? E eu trabalho numa perspectiva muito psicossocial também, não apenas do ponto de vista do sofrimento do indivíduo, mas também de pensar nesses aspectos mais macro, mais de cultura, sociedade, o quanto que a sociedade protege ou né, traz um suporte emocional e social para essas famílias ou não. E o que eu percebo em muitas dos estudos e na minha prática também é que muitas dessas famílias se encontram muito sozinhas nessas decisões, né? Então, vai haver um rompimento, pode ter muitos rompimentos também nos laços familiares, em outras em relações, né, entre as famílias, ou até mesmo em amigos, por exemplo, que são colocados principalmente em situações aí mais extremas, né, de divórcios mais destrutivos, que vão exigir aí um processo de lealdade dos outros. Muitas vezes vai acontecer um rompimento aí também dos amigos terem que escolher um lado ou o outro, né, e aí fica muito difícil, aí traz uma solidão também muito grande, principalmente para quem perde, né, todo esse processo. Então, é um período de crise, né, para toda a família, para todo o sistema, é um processo de crise quando acontece. E é muito interessante de pensar também que não é a família inteira não passa pela crise de uma forma homogênea, né? Existe uma heterogeneidade, uma diversidade muito grande. Cada membro dessa família vai passar por esse processo de crise em formas diferentes. Por exemplo, né, a gente fala, por exemplo, pensar no sistema, né, nas fases de luto, por exemplo, né, que muitos estudos sobre morte e adoecimento, a gente pode aplicar também para situações de perda, por exemplo, a perda de um casamento. Então, aquele ciclo do luto que é muito conhecido na psicologia, né, que existe a fase de negação, depois vem a fase da barganha, o choque,
primeiro choque, a negação, a barganha, depois a raiva, a depressão, tristeza, e até chegar ao fato da aceitação e de uma ressignificação, né? É um processo longo, que não é linear, que pode voltar, retroceder, e cada membro da família pode estar em momentos muito distintos. Então, por exemplo, é muito comum que aquele que foi aquele que tomou a decisão do sim, né, aquele que disse o sim para o divórcio, aquele que tem que aceitar, às vezes aquele já está numa fase lá da aceitação, porque ele já passou por todo aquele processo durante o processo de divórcio emocional, e ele espera que o outro também já aceite de uma hora para outra, né? E às vezes ele ainda está em estado de choque, ou ainda está tentando barganhar, querendo renegociar, ver se ainda tem alguma solução, ou eles vão para a terapia de casal para tentar alguma coisa, enfim, então tem cada um, né? E as crianças também, dependendo de como elas sabem ou não sabem, né, do processo de crise no casal conjugal, porque às vezes ele é evidente, às vezes não, também depende da idade das crianças, o quanto que elas conseguem compreender e perceber esse processo, eles também vão entendendo e passando por essas fases de formas distintas. Então, a gente precisa, enquanto, né, profissionais, ou também enquanto pessoas que conhecem outros que estão, entender que é uma complexidade grande, né, nessa situação de separação e divórcio que as pessoas fazem. Queria dar uma pausa um pouquinho e ouvir se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. A gente fazer um pouco um bate-papo, um diálogo. Eu, Maria Celeste. Muito legal tudo que você falou, Mariana, né? Eu fico pensando, na hora que você falou agora dos filhos, né? Essa questão dos filhos, eu sinto que é bem complexa, né? Se a gente, e aí eu penso que dá para fazer uma separação, você falou as diferentes culturas, né? Se pega, e não sei se você tem dados, né? Que você está aí numa outra cultura, né? Americana, mas eu fico pensando que nem aqui, nós, no Brasil, essa cultura da religião, né? Que a separação dos pais, claro, eu estou falando primeiro no âmbito cultural, né? Mas se a gente pega o sofrimento, acho que dá para generalizar, né? Em qualquer cultura. Dos filhos, eu estou pensando. Não sei se você tem dados assim de culturas, né? Em relação aos filhos, né? Do sofrimento dos filhos nessa separação dos pais, né? Porque se a gente pega a nossa cultura, nosso pai e a mãe, fica uma marca, fica um sofrimento nos filhos, né? E eu não sei se você tem esses dados, né? De várias culturas, e que às vezes persiste até na idade adulta, se separa quando eles são crianças, depois quando são... Sempre tem alguma coisa que vai sobrar mesmo para os filhos. Eu não sei se... Sim, sim. Essa questão dos filhos é muito interessante. Assim, eu me lembro que eu tinha uma visão e eu tive uma experiência muito interessante no estado do Missouri, na cidade de St. Louis. Eu fiz estágio numa clínica nos Estados Unidos que só atende famílias separadas e divorciadas. Eles fazem atendimentos tanto para os adultos, individual, fazem grupos com crianças de várias faixas etárias que atravessam por isso. Então, tinham crianças muito pequenininhas que faziam grupos de 3, 4, 5 anos de idade, crianças, né, um pouquinho de 6, em fase escolar, pré-escolar, e também adolescentes. Participei desses grupos, grupos com os pais também. E eu acredito que depende muito, em termos também da própria história, né, desses pais, de vivenciar, né? A gente for pensar no aspecto intergeracional, né? O quanto que esses pais também são filhos de pais separados, ou são filhos de pais, né, casados, e a gente vem percebendo, principalmente em culturas em que já é uma situação um pouco mais socialmente aceita, né, da separação, do divórcio, que há um sofrimento, e eu acredito que esse sofrimento ele é intenso, principalmente nessa fase inicial, né? Eu acredito que a gente for pensar em questões mais antropológicas, né, de pai e mãe, ou de compreensão, né,
dos pais originais, e aí entrando em não só pai e mãe no sexo, né, feminino e masculino, mas, né, outras possibilidades também de mãe, pai, né, mas a gente tem aqueles dois, geralmente são dois, né, a gente pensar em famílias de multipais já é um pouco mais avançado, né, a gente já ainda não vê com tanta frequência ainda, mas esses dois, né, são muito importantes ainda, mitologicamente, aí no nosso originário antropológico até mesmo. Então, acredito que querer ver pai e mãe, ou essas figuras de cuidado juntas, né, ainda é algo que muitas culturas ainda desejam, ainda almejam, né? E a gente falar também, por exemplo, da região dos Estados Unidos, que também, se a gente nas costas lestes e oeste, tem uma cultura muito mais avançada, progressista, em que o divórcio e separação é muito mais aceito, enquanto na região ali mais do centro, que é onde eu estava, Illinois, Missouri, Kansas, existem também, a religião é uma coisa muito forte, né? Um processo, é uma parte dos processos familiares ainda muito intenso, em que falar de separação e divórcio também trazem ainda muitos sofrimentos. Então, eu acredito que depende de vários aspectos, né? Tanto do local social, que é aquela cultura, né? E se a gente for falar também que cada contexto no mesmo país tem diversas culturas e processos de aceitação e inclusão diferentes. Se for falar, por exemplo, né, de que nessa cidade existia uma clínica que só atendia processo de separação e divórcio, no Brasil, por exemplo, isso é quase nulo, essa existência, né? Eu desconheço uma clínica, se alguém puder até me dizer, eu vou ficar muito interessada em conhecer uma clínica que só atenda situações de separação e divórcio, né? Então, que traz um apoio e um suporte muito grande para essas famílias, enquanto no Brasil essas pessoas vão procurar terapia por si só, muitas vezes vão se sentir isoladas, vão se sentir que elas estão fazendo algo errado contra a sociedade, contra todos esses processos culturais que elas estão acostumadas, então vai trazer um estigma muito grande, até um sentimento de culpa, às vezes muito maior do que em culturas em que já tem esse suporte até, mesmo por mais que traga esse sofrimento, né? Porque traz sofrimento, sim. Eu acredito que os filhos, principalmente por eles não participarem dessa decisão e não lhes cabe mesmo, né? Não é papel dos filhos tomar essa decisão, eles ficam um pouco ali a depender da maturidade emocional desses pais de lidarem com esse processo de separação e divórcio. A gente sabe que muitas vezes eles não, algumas vezes, né, não muitas vezes, eles não têm esse amadurecimento emocional, muitas vezes a partir, né, de processos terapêuticos que ajudam muito a compreender, e os filhos acabam entrando em situações de processo de conflitos de lealdade, deles acharem que eles precisam escolher entre um e outro, e que eles precisam decidir com quem eles vão ficar. Então, tudo isso traz um sofrimento, um desgaste muito grande, principalmente quando aqueles adultos ainda não chegam naquela fase da aceitação, né, da separação, quando eles continuam ali presos, né, na raiva, presos na tristeza, né, isso é o que muito mais vai influenciar os filhos do que a própria situação da separação, do divórcio. É muito mais de como os pais vão lidar com esse processo, com a separação e com esse relacionamento, né? Porque quando se tem filhos, aquela relação vai precisar continuar existindo, e a gente sabe que é muito difícil, principalmente na fase inicial, separar, diferenciar o que é da ordem do conjugal, né? Do casamento que não deu certo, para o que é da ordem do parental, né? Do que é da ordem do ser pai e mãe, que esses filhos vão precisar continuar juntos. Isso me lembra também continuar juntos, tomando decisões juntos pelos filhos de uma forma respeitosa. Não necessariamente precisam ser amigos, né? Eu gosto muito de entender também, tem estudos que mostram os diferentes ex-casais, né? Tipos de pais quando têm filhos, como que eles se relacionam. E ela fala de 5 categorias, né? São os melhores amigos, aqueles que se separam e
ficam muito melhor do que quando casados, são muito mais amigos, dividem confidências, viajam juntos, mas não são mais casados. Isso às vezes até traz uma confusão para as crianças. Vem cá, mas vocês se dão tão bem, vocês são tão amigos, por que vocês não estão juntos, né? Mas as crianças com o tempo acabam entendendo, né, que né, também precisa do desenvolvimento, maturidade das crianças, de entenderem que eles estão melhor e continuam se sentindo confidentes um do outro, mesmo depois de separados. Até via a situação de recasamento, que às vezes pode um pouco balançar essa relação de melhores amigos, que a gente sabe que o recasamento também vai trazer uma série de novas renegociações, como é que esse novo casamento, a nova esposa, o novo parceiro vai aceitar ou não a continuidade dessa relação como amigos, que pode ser muito ambígua, né? Não só para os filhos, mas para outros também, mas que pode acontecer. Existem os colegas cooperadores, né, que são aqueles pais que não são amigos, mas eles são muito bons colegas, eles conseguem trabalhar cooperativamente pelo bem-estar dos filhos. Então, eles conseguem diferenciar muito bem aquelas mágoas, aquela raiva que está na ordem do conjugal e entender que eles agora são colegas de trabalho, de um grande trabalho que é criar os filhos, né? Então, eu gosto muito de usar essa metáfora do colega de trabalhos, né? Para aqueles pais que se separam, né? Mas como é que eu vou me relacionar agora com o ex? Você trabalha, principalmente para aqueles que têm um trabalho formal ou conhecem, já tiveram uma relação de trabalho. Como é a sua relação de trabalho com seus colegas de trabalho? Né? Você grita com eles, você briga com eles, você é desrespeitoso com eles, você é violento com eles? Então, isso muitas vezes traz um entendimento, uma metáfora importante para os pais entenderem que aquele relacionamento, no momento em que eu, né, acho que tenho aquela intimidade, não tenho mais aquela intimidade, né, que eu tinha no relacionamento enquanto juntos, casados. Então, os colegas cooperadores, os filhos estão muito bem também, porque eles conseguem perceber e conseguem ser protegidos, né, dessas mágoas, dessas rusgas que acontecem aí, às vezes, em divórcios mais conflituosos. A gente tem os colegas zangados, né, que são eles estão aí, eles conseguem ser colegas, mas se percebe uma certa raiva, uma certa mágoa ainda presente, mas eles conseguem minimamente cuidar dos filhos. Os filhos percebem que existe essa mágoa, existe ressentimento, existe até uma certa raiva, mas os filhos conseguem transitar bem entre eles, né, conseguem ver e visitar e participar da vida dos dois núcleos familiares, mesmo ainda percebendo que ainda existe um ou outro que ainda está um pouquinho, às vezes ainda volta para aquela fase da raiva, ou da barganha, né, ou da tristeza, enfim. E a gente tem os inimigos ferozes, né, que são aqueles que, por tudo, e vão brigar na frente de todos, vão envolver todos naquela briga e vão pedir os aliados. E aí eles vão pedir os aliados da própria família, eles vão pedir os aliados, os profissionais, para quem vai estar do meu lado, porque eu estou com a verdade e o outro está errado, né? E tudo é, né, essa dualidade, né? E eu trabalhei muito no meu mestrado, principalmente, com esse perfil de divórcio destrutivo, em que eles entram na justiça e se mantêm na justiça, porque a justiça traz um sistema muito bom para a manutenção desse conflito, né, principalmente utilizando-se de advogados e de mecanismos jurídicos e judiciais para manter a briga, para manter o conflito, e isso se mantém por anos, não é uma coisa que acontece só, vamos dizer assim, nos primeiros 1, 2 anos, naquela fase de ajuste, em que ainda eles estão naquela fase, né, ainda estão atravessando, porque às vezes, mesmo tendo um processo de divórcio judicial, vamos dizer assim, às vezes eles ainda estão passando por aquele processo e podem utilizar, mas depois eles pensam, não faz sentido, vamos ceder um pouco, a gente sabe que eu vou ter que perder um pouco aqui. Então, os inimigos ferozes não, eles continuam nessa dinâmica por anos e anos e anos, e eles mantêm o relacionamento com base no conflito, né? E isso é o que traz o maior prejuízo para os filhos a longo prazo, né? E a gente está falando
que a separação e o divórcio traz sofrimento. Em todos esses, pode existir momentos em que os filhos vão passar por essa crise também, por esse sofrimento, que vai ser difícil de ver, principalmente quando eles, né, têm esse ideal de que os pais têm que ficar juntos, mas os filhos... Mas a maioria deles, a médio e longo prazo, vão ter aspectos de saúde emocional, desenvolvimento acadêmico, comportamental, muito de acordo com a população em geral, eles não vão divergir. Agora, aqueles que estão numa situação de divórcio destrutivo, de inimigos ferozes, em que pai e mãe, por anos e anos, se colocam, né, e os filhos vão estar neste meio, esses sim podem atravessar por questões de saúde emocional, mental, física e acadêmica e vários outros aspectos prognóstico muito pior, né, a longo prazo. Existe uma quinta categoria que a Constance Arons, que é a que desenvolveu esse estudo, não participou da pesquisa dela, mas que também é considerado que são os duetos dissolvidos, que ela dizia que são aqueles em que há um rompimento completo, né, nas situações em que, vamos supor, mudou de país, né, nunca mais visitou, ou aquele pai que saiu de casa, né, para comprar cigarro e nunca mais voltou, ou enfim, ou situações em que há uma ruptura mesmo, né, em que não há, né, esse convívio aí, ou essa continuidade do convívio de pai e mãe, né, para os filhos. E aí pode ser situações mais graves, né, de sequestro, às vezes até, que pode acontecer. Mas esses são minorias, né? Existem os duetos dissolvidos, mas eles não são, né, a maioria dos casos que a gente conhece. Então, eu acho interessante pensar também na saúde emocional e nos filhos, dependendo de como que os pais vão estar se relacionando aí ao longo do processo, que vai ser durante a vida toda deles, né? Porque a gente sabe que, principalmente nas fases, né, de filhos pequenos, e meus estudos foram muito focados nos filhos pequenos, porque a gente sabe que a necessidade de pai e mãe ainda é muito grande, mas também com filhos adolescentes, e a gente, mesmo filhos adultos, a gente sabe que os pais ainda, né, a gente sabe que os filhos podem se casar, ou vai ter o batizado do neto, né, e que vão ter circunstâncias e momentos em que aquela família, que aquele pai e mãe vão ainda continuar juntos, né, precisando se comunicar ou estar em alguma ocasião, e a gente, né, e nesses momentos podem gerar um estresse ou não, a depender de como ao longo do tempo eles lidaram aí com essas fases da separação e divórcio, com o andamento aí do seu relacionamento. Mariana, tem uma pergunta no chat. Eu estou vendo aqui. Você está vendo? Se lê? Sim, eu vou ler para quem ainda não consegue. Se eu posso comentar um pouco mais a minha experiência em relação aos momentos diferentes do luto para o casal. Como podemos apoiar o discurso entre casal que estão em fases diferentes e precisam chegar a um acordo final? Eu acho ótima essa pergunta, Cíntia, obrigada por fazer. Eu acredito que, enquanto profissionais, a gente precisa primeiro esclarecer, né, e educá-los sobre esse processo que é distinto, né? E eu me lembro de atender ex-casal em que, né, a mulher já estava num outro relacionamento, ela já estava na aceitação e muito mais, e estava cobrando, e o ex-marido na fase da raiva, ele estava com muita raiva, principalmente porque ela já estava num outro relacionamento. E foi muito interessante uma intervenção que eu fiz com ela, de cada um pensar que cada um passa desses momentos de formas diferentes, e que, às vezes, o fato dela estar tão resolvida e exigir dele uma postura muito madura naquele momento era pedir muito, e, às vezes, isso acabava trazendo ainda mais conflitos, porque ele ficava ainda com mais raiva de ver o quão resolvida ela estava. Então, de respeitar o momento de cada um e de que, ainda que ela, né, ou a outra pessoa já esteja na fase de aceitação, é importante respeitar que cada um passa por esses momentos de forma diferente, principalmente, né, por vários fatores que a gente já sabe, né? Por exemplo, e aí seria interessante analisar quais são os fatores que aceleram esse processo, por exemplo, de ter experiência ou histórico já bem resolvido de processo de separação no passado,
né? Se já teve, por exemplo, pai e mãe no passado que foram divorciados e tudo aconteceu e foi tudo, né? No fundo, deu tudo certo, ou outros processos de separação que é tranquilo, porque tem pessoas que também, por conta de histórico familiar, tem mais dificuldade com esses processos de separação, e não só separação conjugal, como eu falei, dos processos migratórios, de desvinculação, o quanto que a gente, aí pensar, eu gosto muito da teoria do Bowen, que fala da individuação de self, que ele fala de de mecanismos importantes para o processo de individuação, que é o processo de pertencimento e também a vivência do processo de separação. Então, como cada indivíduo dialoga dialeticamente, tem a presença desses dois aspectos que são muito importantes, que é de se sentir pertencente, mas também de se sentir diferente e separado, de poder se sentir, estar junto, mas também de se sentir um indivíduo separado. E a gente sabe que as famílias, existem processos e relacionamentos de emaranhamentos que às vezes são muito, muito fortes no emaranhamento, né, no pertencimento, e vem como uma traição, qualquer tipo de separação, e outras que são famílias que já são muito desconectadas e que acham que sufocam muito, por exemplo, e a gente sabe que aspectos culturais também, sociais, influenciam isso. Então, cada indivíduo tem histórico pessoal, familiar, social e cultural muito diverso para atravessar também essas fases da separação e do divórcio. Então, para algumas pessoas é muito difícil o processo de separação conjugal. E a gente fala também alguns autores também colocam, Terezinha Ferez Carneiro, eu gosto muito dela, uma autora, uma psicóloga da PUC do Rio de Janeiro, ela estuda muito também as questões de separação. Ela fala que é para a gente entender o que é o casamento, né? Muitas vezes para as mulheres, ela estudou mulheres de classe média alta e homens também dessa mesma classe, de sua compreensão do que é o casamento. Para as mulheres, casamento, e aí para nesse estudo dela, tem muito a ver com a relação do casal, a relação entre marido e mulher. Para o homem, casamento significa constituição de família, envolve a mulher, mas envolve os filhos, envolve todo aquele contexto, envolve toda aquela acomodação também, que a gente sabe que culturalmente existe para os homens, de que posso não estar muito bem no meu relacionamento, a gente pode ter algumas brigas, mas meu casamento não é só isso, meu casamento é a família como um todo. Então, a gente sabe que percepções entre mulheres e homens também ao longo da sua jornada de socialização vai ser distinta do que é o casamento, do que significa o casamento e do que significa uma separação e divórcio. Então, às vezes, por exemplo, questões de traição, né, que também envolvem, muitas vezes vai ter, às vezes essa recasamento, às vezes nem é por traição, mas ele já entende como uma traição porque já está numa outra fase, né, que ele não está. Então, a gente precisa, enquanto profissionais, ilustrar e educar também, e compreender, né, onde cada um está neste processo emocional, né? E eu acho que é muito importante, por exemplo, para aquele que, se a gente, por exemplo, está atendendo tanto um quanto o outro, né, de entender, até de respeitar também o momento, né, de cada um deles e estratégias, né? Então, por exemplo, né, aquela pessoa que já está na fase de aceitação e o outro ainda percebe que ainda está na fase da raiva, vai querer instigar conflitos, instigar situações para, né, puxar, para irritar a pessoa. Então, estratégias de como fortalecer, de como aquela pessoa que já está perceber que o outro está querendo entrar na situação de conflito e raiva, né, de repente falar, olha, eu acho melhor a gente não conversar agora, a gente de repente conversa melhor, você me informa a sua decisão por e-mail. Então, outras formas que podem evitar que aquela pessoa entre também no conflito, né? Ou entre, porque a gente sabe que, e aí também, quando um não quer, dois não brigam, né? E aí como que aquele que não quer brigar, né, que não quer entrar nesse jogo, pode também se unir de estratégias, né, para se afastar naquele momento de raiva, né? É muito comum nas práticas terapêuticas a gente dizer, né? Em momentos de raiva a gente não toma decisões, ou grandes decisões, né? Então é entender aquela raiva, processar aquela raiva, se afastar,
buscar compreender qual a necessidade que está ali por trás, que surgiu aquela raiva, que surgiu, e comunicar a necessidade, né, e dizer o que você precisa. Então, existem, né, diversas técnicas terapêuticas aí da psicologia que podem auxiliar nesse processo. A Bianca também está perguntando aqui se eu acompanhei os prejuízos para as crianças que passaram pelo divórcio destrutivo. Então, nessa minha pesquisa que eu fiz, ela foi uma pesquisa muito pontual, foi durante o processo judicial, né? E foi uma pesquisação naquele momento, né? Eu não tive, infelizmente, eu até tenho vontade, né, das crianças que participaram do meu estudo, de entrar em contato, saber como elas estavam depois, né? Mas eu, particularmente, dos casos que eu estudei, foi daquele momento, né? E a gente já percebia os prejuízos nos filhos, né, daquele divórcio destrutivo, em termos de comportamentos agressivos, né, de acting out, né, de já comportamentos externalizantes, alguns também mais depressivos. Então, a gente já percebia fatores de risco ali presentes nos filhos naquele momento, mas a longo prazo, eu não estudei. A literatura aponta, né, que eles estariam, sim, mais prejudicados em termos de desenvolverem transtornos mentais mais graves a longo prazo, em termos, né, de depressão, ansiedade, transtornos de estresse pós-traumáticos, enfim, vários outros transtornos que eles estariam mais sujeitos, né, diante de uma situação de divórcio destrutivo, né, caso, principalmente naqueles, né, que se mantêm ao longo de muitos anos, em que as crianças se percebem totalmente sozinhas e sem recursos, né, para lidar. E a gente percebe que um fator protetivo, pelo menos que apareceu na minha pesquisa, muito significativo, foi a importância da fratria, né, do sistema de irmãos. O fato de ter irmãos era um fator protetivo para a situação de separação. E também estar engajado em outras atividades acadêmicas, fora de casa. Então, se as crianças, por exemplo, né, o mais que eles puderem estar afastados do conflito conjugal, melhor, de estarem em outras atividades. Para buscarem esses outros recursos, né, que traziam. Então, eu achei muito interessante também a questão da fratria, né, do sistema de irmãos ser um sistema protetivo, porque e os filhos únicos, quando era um filho único, a gente percebe, pelo menos o que apareceu no meu estudo, era quem estava mais com sofrimento mais agudo, mais forte, porque ele só estava ali no meio dos grandes né, dos adultos, e ele ali pequeno, sem saber o que fazer, era o que estava com menos recursos. E quando tinha irmãos, mesmo que ainda pequenos, né, o fato deles poderem brincar juntos, de poder até compartilhar dessa mesma experiência, de poder depois, né, falar, olha, mas isso acontecia, né, mas de poderem depois revisitar isso até de outras formas, porque a gente sabe que também cada irmão, né, cada criança também vai vivenciar e vai ser envolvido de formas diferentes, né, e, por exemplo, o filho mais velho ou o filho mais novo, a depender da idade. Eu me lembro que os filhos mais ou menos ali naquela idade de 10 anos, entre 9 e 11 anos, eram aqueles que estavam mais vulneráveis, porque eles já tinham algum certo entendimento, então os pais achavam que já poderiam dialogar muito com eles, e na verdade eles não tinham tantos recursos para lidar com toda essa informação que eles recebiam que os adultos jogavam neles. Então, por exemplo, eu lembro de atender uma família que tinha esse menino mais novo e irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, de alguma forma, se sentiam mais liberados para outras coisas, e esse mais novo, por estar naquela idade, acabava sendo puxado ali pelos pais, principalmente nesse caso pela mãe dessa família, como seu confidente, né? E numa outra família, era o pai que utilizava o filho mais velho, que aí no caso também tinha mais ou menos essa idade, para ser o seu confidente de todas as suas mágoas e coisas horríveis que a mãe havia feito com eles. Então, a gente percebe, né, que também cada irmão, cada filho, dentro do sistema familiar, desse jogo, dessa dinâmica também, vai ter uma função diferente, né? Vai ser utilizado por esses adultos também, às vezes, de forma diferente, a depender de aspectos que a gente sabe, né? A questão da idade, a questão de gênero também, o quanto que naquela idade o filho se sente
sente mais próximo a um ou mais próximo a outro, então tem várias complexidades aí nessa situação. Então, a longo prazo, respondendo, né, a pergunta da Bianca, sim, a longo prazo os prejuízos do divórcio destrutivo são grandes, né, a não ser que tenham outros fatores de proteção que, de alguma forma, liberem essa criança desse conflito. Tem aí a pergunta da Kátia Trevisan também. Sim, acho que para finalizar, né, que a gente já está quase no nosso horário. Quando o casal reluta em formalizar a separação, inclusive sem definir adequadamente o aspecto de convivência com o filho, na tentativa de deixar livre a demanda, como você percebe esses arranjos? Olha, eu acho que depende muito de como existe, de como há essa comunicação, né? Tanto para os pais quanto para os filhos, né? Porque é importante para os filhos haver uma estabilidade de saber aonde eles vão estar, em que momento, né? Então, ter uma estrutura é importante não só para os adultos, mas principalmente para as crianças, né? Principalmente quando são crianças pequenas. Claro que os filhos vão se criando, vão se desenvolvendo e outras situações vão acontecendo, é importante ter flexibilidade também, mas é importante ter rotina, né? Então, para as crianças é muito importante a rotina e a gente percebe que pode haver mudanças na rotina, desde que elas respeitem, né, o horário da criança, respeitem alguns aspectos, enfim, às vezes pode haver, né, uma situação de flexibilidade, mas eu acredito que deixar tudo aberto, principalmente com filhos muito pequenos, pode ser ruim para as crianças, no sentido de trazer a eles uma imprevisibilidade do que vai acontecer, né? E a gente acha que criança muito pequena não entende, criança pequena entende muito, entende tudo, e eles precisam ser informados, né, do que vai acontecer. Olha, seu pai vai vir te buscar hoje é dia de você ir para casa do papai, hoje é dia de ir para casa da mamãe, e de ter jogo de cintura de lidar aí com as respostas dos filhos, que vão, muitas vezes, entrar, né, nesses ciclos de formas diferentes, vai ser um desafio para os pais, porque ser pai e mãe já é um desafio, ser pai e mãe de filhos separados é ainda um desafio maior, mas é possível, os filhos ficam bem, mas exige mesmo um amadurecimento muito grande, por isso que eu recomendo, né, sempre o processo terapêutico, clínico, acredito que ajude bastante. Então, muito obrigada, Mariana. Acho que enriqueceu muito aqui essa experiência da Escola Digital Aprender Vivo, que você está trazendo. Queria agradecer muito a presença de todos. Marlene, você quer dar uma última palavrinha aqui para... Eu quero também dizer para a Mariana, eu fiquei muito contente em ouvi-la e fiquei com vontade de fazer um monte de outras perguntas, mas achei que o melhor seria deixar que as pessoas fizessem, mas eu acho que a gente pode ter depois a oportunidade de chamar em outros momentos, né? Fiquei com muita vontade, sim, de fazer outras perguntas mais, né? Mas nós vamos ter, o Aprender Vivo está aí, ele vai continuar, e nós também, e a gente vai poder estar com você em outros momentos. Então, também agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui, muita gente conhecida, muita gente amiga, e que vocês possam voltar em todas as demais lives que nós vamos fazer, que serão também muito, muito bacanas, e você hoje esteve aqui, nossa, foi muito bacana essa oportunidade, Mariana. Muito obrigada. Eu que agradeço também pela oportunidade. Coloquei também meu e-mail no chat para quem tiver dúvidas, perguntas ou quiser ainda manter alguma forma de contato. psicóloga.marianajuras@gmail.com, e aí fico também. E na expectativa de sermos colegas aí nesse processo de facilitação de aprendizado, aí do Aprender Vivo também. Sei que, né, eu gosto muito de trabalhar de forma colaborativa com alunos, não me vejo como superior, nem eu gosto muito desse processo colaborativo, que eu acredito que essa proposta vai trazer. Então, espero vê-los novamente no curso Aprender Vivo, aí lá na minha disciplina, que vai ser em outubro. Então tá ótimo. Então, pode falar uma coisinha? Uhum. Não, é um acréscimo só, que tem um livro aqui no Rio, da Sônia Mendes, que é Duas Casas e Duas Mochilas, que é um livro... É um livro infantil, não é? É um livro infantil.
É só um comentário que é muito acho que eu tenho, sim. interessante e que no final tem um questionário. Você estava falando de suporte, eu lembrei desse livro o tempo todo. E eu gostei muito. Muito obrigada. Legal. Você pode botar no chat também, Janine, o nome do livro, Tá, para quem se bota. interessar. Quem quiser ver. E convidamos aqui todos para visitar o site da Aprender Vivo e poderem aprendervivo.online, né, para poderem conhecer os cursos que nós estamos oferecendo e a especialização em que a Mariana Juras vai estar tendo uma participação importante. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, Marlene. Bye, bye. Boa noite. Obrigada, boa noite a todas. Mariana, muito obrigada. Obrigada, Maria Selma. Boa noite. Bom, clareou a... Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada para todos. Muito Boa obrigada. noite a todos. Tchau, tchau, viu? Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, mãe.